Nós acabamos de ver os 5 S's e o que significa cada um deles e como ele funciona. Mas aí vamos entender a relação entre os 5 S's e a logística? Eu falei que ele tem uma importância muito grande. Vamos entender isso com um pouquinho mais de detalhes? Então, assim, ele é utilizado em todas as organizações, a gente falou, seja na empresa grande, empresa pequena, em vários segmentos, em diferentes setores. Então, é algo que está ali. Mas, afinal de contas, quais são, né, os benefícios que eu tenho ao implantar esses 5 S's? Porque eu sei, é claro, tudo que os 5 S's propõem, a metodologia que ele propõe. Né? O que significa 5 S's? O que cada um desses S's vai representar? Isso a gente já sabe. Mas quais são os benefícios a curto e a longo prazo que isso pode trazer? Né? Porque é isso também que a gente tem que pensar. Né? Vale a pena colocar os 5 S's? Né? Pelo que a gente já viu nesse primeiro momento, sim. Mas vamos confirmar isso que a gente já falou? 5 S's vale a pena? Por quê? Então, primeira coisa, uniformização dos processos. Nós falamos que havia um problema com relação à qualidade dos produtos. Isso significa, lá no Japão, né, no caso, isso significa que os produtos eram de má qualidade. Mas será que todos saíam de má qualidade ou tinha aquela... um pouco saía bom, um pouco não saía? Então, assim, uniformização dos processos. Ou seja, tudo vai sair com padrão de qualidade. Não é só um, não é só o primeiro. Todos, do primeiro ao último, tem que sair com padrão de qualidade. Segundo, é importantíssimo a gente também pensar nisso. Melhor aproveitamento do espaço. Como assim? Né? Eu citei lá no vídeo anterior sobre a questão, se você tem ali, trabalha com doces, né? E você, mais especificamente eu falei sobre a questão do bolo, você precisa organizar o seu espaço. Então imagina que você só tem uma cozinha, você tem que preparar o bolo lá, ou seja, colocar todo o seu equipamento, a batedeira, e fazer o bolo lá. Assar o bolo, ou seja, tem que estar o forno ali, tem que ter uma geladeira, porque tem perecíveis que precisam ser guardados na geladeira, e ainda você precisa de um lugar de armazenamento. Depois disso, você ainda precisa de uma bancada para embalar todo o seu produto, né? Um para resfriar, outro para embalar. Olha quanto! E você só tem uma cozinha pequena. Então imagina ali o tamanho de um quarto. É a sua cozinha, ou uma cozinha bem pequenininha. Você tem. Então você precisa otimizar o seu espaço. Você não pode ficar perdendo tempo colocando coisas desnecessárias lá. Não é porque você, ao seu fornecedor, te falou, olha, se você comprar, ao invés dos 20 quilos de farinha que você compra, vamos pensar lá, né? Ao invés dos 20 quilos de farinha que você, dos 200 quilos de farinha que você consome, você pode comprar 300, porque hoje, se você comprar 300, está na promoção. Mais ou menos assim, a ideia, né? Então vamos pensar, se eu consumo por dia 10 quilos de farinha, no mês eu vou consumir 220, o mínimo, né? 220 quilos de farinha. Aí a pessoa fala, se você comprar 300 comigo, né, um valor fechado, eu vou fazer um desconto. Aí você vai lá e compra 300 quilos de farinha. Só que vem a grande pergunta, onde você vai guardar? O preço é bom, né? Vale a pena, mas se você não souber onde guardar isso, não resolve nada. Porque se você não acondicionar essa farinha de forma adequada, ela vai estragar. Então aquele lucro que você teoricamente estava pensando, né? Comprei mais barato, meu lucro vai ser um pouquinho maior, vai acabar se perdendo. Então é isso que tem que se pensar. No caso aí, 220 para 300 quilos, a diferença é mínima. Então nesse caso aí, você ainda não teria um risco tão grande de perder matéria-prima. Agora pensa bem, imagina que você não usasse 200 quilos de farinha, que você usasse 100 quilos de farinha. Aí você compra 300. Significa que você vai usar 100 por mês. No terceiro mês, ou 90 dias depois, você ainda teria farinha para poder produzir. Ok, mas será que a farinha ainda estaria boa 90 dias depois? Essa é a grande pergunta, né? Então, quando a gente fala em acondicionamento adequado, né? Também tem isso. Eu tenho que armazenar a minha matéria-prima, depois eu tenho que pensar no armazenamento dos produtos de forma adequada. Onde eu vou armazenar isso? Como eu vou armazenar isso? Né? Qual a melhor forma de armazenar? Mas eu tenho que aproveitar o meu espaço. Eu vou ter que pensar
Não, eu vou comprar, mas qual é o tamanho dos pacotes desses? Ah, não, assim, esse espaço eu tenho, mas se for assim já não cabe. Aí teria que ser assim, se eu colocar assim vai encher a prateleira. Você já tem que fazer isso. Quando a gente fala em logística, é pensar nessa questão. Aproveitar da melhor forma possível o espaço. De forma que ele fique limpo, agradável e principalmente organizado. Então, a ideia é unir todos os colaboradores em busca de um mesmo propósito. Qual que é esse propósito? Melhoria de condições ali de trabalho. Que o local onde você trabalhe, né, onde você vive, né, porque muitas vezes você passa mais tempo no trabalho do que na sua casa, tem que ser um ambiente limpo, organizado, um ambiente que você se sinta bem. Não pode ser um ambiente todo desorganizado, bagunçado, onde você não encontra nada. Você passa mais tempo procurando, né, as coisas do que trabalhando. Ah, eu preciso encontrar uma forma tal. Aí você fica um tempão lá, meia hora procurando a forma. Não é assim. Você tem que ter um ambiente organizado, um ambiente limpo e, é claro, um ambiente agradável. Isso faz parte. Além disso, a gente elimina essas situações precárias, né, que a gente fala. Quais são as situações precárias? Olha, como eu não tinha espaço, eu peguei e resolvi colocar matéria-prima lá no alto da prateleira. Só que a prateleira, ela tá meio bamba, sabe? Ela não tá muito firme. Aí eu coloquei produtos pesados lá no alto. Olha, isso é uma situação precária, porque a prateleira não está presa adequadamente na parede, você colocou matéria-prima pesada lá em cima, ou seja, ela corre o risco de cair. E pode cair em cima de um colaborador e machucar em cima do funcionário ali, e esse funcionário precisar ser atendido, né? Precisar ficar hospitalizado, até mesmo afastado do trabalho. Olha para você ver o perigo disso. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Onde eu vou guardar, como eu vou guardar, na segurança disso. Não é só colocar em qualquer canto, a gente já falou sobre essa questão. Além disso, eliminar o desperdício. Por que desperdício? Não é porque está na promoção que eu vou comprar mais do que eu vou utilizar, só porque está barato. Não é assim. Eu tenho que pensar em não desperdiçar. Assim como também produzir com qualidade. Eu preciso produzir com qualidade, porque se eu produzir um péssimo produto, eu vou ter que jogar ele fora porque ninguém vai querer. Então, às vezes, se eu priorizo a produtividade, produzir bastante, o negócio é produzir. Vamos produzindo, e não vou pensar na qualidade, eu vou ter milhares de produtos e nenhuma qualidade. E se eu pensar somente na qualidade e não pensar na produtividade, aí eu também não vou ter lucro. Por quê? Porque eu fico fazendo com detalhe um a um, detalhe, pensando nisso, focando nele. Claro que a qualidade é importante. Só que o tempo que eu poderia produzir 4, eu produzi apenas 1. Então, ou seja, eu tenho que pensar em como eu vou unir qualidade e produtividade, né? Tem que ser adequado. Senão não vai funcionar. Não pode ser apenas um ou apenas outro. Eu tenho que aliar os dois, porque nós estamos falando de produção. E produção precisa ter qualidade, mas também precisa ter quantidade. Senão eu não vou ganhar nada com isso. Tá? A exclusividade é importante quando você produz um produto? Sim, se for o seu nicho. Olha, eu vou fazer peças exclusivas. Então tá, se você vai trabalhar com peças exclusivas, então o seu foco vai ser totalmente na qualidade. Né? Porque o seu foco não é produzir muito, é produzir com qualidade, foco total na qualidade. Por este motivo, o seu valor está agregado. Você está agregando isso, ó, peças feitas manualmente, individualmente, então você vai colocar um valor em cima disso. Agora, se você vai produzir um produto que você precisa de produtividade, precisa produzir muito para ter um preço competitivo, para conseguir se vender,
Aí a qualidade sim é importante, mas ela não vai ser feita manualmente. Ela vai ser feita na máquina, com qualidade, mas vai ser feita na máquina. Por quê? Porque é mais rápido. Porque daí produz mais. Então tem que se olhar essas questões também. Então, esse hábito, essa maneira que a gente fala aí de pensar, novamente, ela altera todo esse movimento aí. Né? Quando eu coloco os 5 S's dentro da logística, ele vai mudar. Essa relação aí que a gente tem na organização muda. A minha relação com a organização, a relação com as pessoas, a relação no ambiente. Por quê? Tudo em prol do quê? Da qualidade. E é claro, da produtividade também, né? Que a gente quer aqui produzir. Esse é o objetivo, produzir. Para gerar lucro. E como ela vai ser aplicada efetivamente? Então eu peguei alguns exemplos, né, para você entender um pouquinho 5 S's especificamente nas operações logísticas. Então olha lá, o primeiro S. Como que ele vai funcionar? Então, por exemplo, no caso, eu posso identificar o melhor lugar para colocar o estoque, ou os materiais que eu tenho. Vou identificar o descarte do lixo, o local adequado para descartar, jogar os rejeitos também. Vou trabalhar a questão da movimentação, da manutenção, da limpeza dos ambientes, aproveitar ao máximo o espaço disponível. Então, esse é o primeiro S vai ser usado dessa forma, na logística. Olha a importância. O segundo S, a organização. Eu vou eliminar aqueles itens que eu não estou usando. Vou tirar tarefas desnecessárias do processo produtivo. Às vezes eu tenho um funcionário que fica lá horas realizando uma tarefa que não precisa. Não é necessário fazer isso. Por que não é necessário? Porque eu posso realizar as demais tarefas sem essa etapa. Essa etapa é desnecessária. Tá? Então você tem que pensar nisso. É necessária essa etapa ou não é necessária essa etapa? Então, se eu perceber que essa etapa não é necessária, eu elimino ela. Com isso, eu ganho tempo. Então, olha lá, organização. Né? Quando se fala na gestão, eu consigo identificar desempenho, indicadores de desempenho, onde eu vou poder descartar o que não contribui para a tomada de decisão e elaborar estratégias para melhorar o funcionamento da empresa. No senso de limpeza, é óbvio, né? A limpeza das ferramentas, das máquinas, dos equipamentos e, é claro, dos ambientes. Quanto mais limpo, mais seguro, mais agradável, melhor vai ser a rotina de trabalho. Isso inclui, por exemplo, se for a logística e trabalhar com a questão do transporte, inclui o caminhão. Tanto a limpeza do caminhão, a segurança das cargas, o acondicionamento, ou seja, como que eu vou guardar isso. Né? Então, não posso descuidar disso. Nós fazemos o transporte e trabalhamos também com cargas frias. Então, o caminhão tem que ser acondicionado adequadamente. Tem que estar com a temperatura certinho lá. Não pode estar de qualquer jeito, porque senão vai ser transportado? Sim. Olha, eu fiz tudo certo. Coloquei direitinho as caixas, organizei tudo, mas eu esqueci de deixar ele na temperatura adequada. Quando chegou no seu destino, a carga não pôde ser entregue. Por que a carga não pôde ser entregue? Porque não estava na temperatura adequada. Então, não pode ser consumida. A gente tem que olhar isso. Né? Claro que cada produto tem as suas regras específicas. A gente tem que olhar isso. Se for uma carga de carnes resfriadas, ela não pode ser entregue, porque é perigoso. Né? Tem tudo isso. A padronização ajuda o quê? No planejamento e execução das tarefas com eficiência e eficácia. Quando eu organizo a rotina de manutenções, faço inventário, eu melhoro a definição das rotas, eu crio outros padrões que ajudam a otimizar as operações logísticas. Tudo isso eu vou pensando, porque eu estou padronizando. Estou garantindo o planejamento. Então eu posso transportar, vamos pensar ali, levar um produto de um lugar para outro. Eu posso transportar por esta rodovia ou por essa. Qual que é mais rápida e qual é mais eficiente? Essa daqui. Por quê? Porque o espaço é mais curto. Ok, então você está dizendo que é mais rápido por causa disso aqui. Essa daqui é mais longa, tá? Então vamos pensar, por que essa daqui você não quer usar? Porque ela é um pouquinho mais longe. Qual a diferença? A diferença é de 10 quilômetros entre uma e outra. Tá, então 10 quilômetros, será que vale a pena? Essa daqui não é pedagiada, essa aqui é. Então assim, quero pagar pedágio ou não quero pagar pedágio? Você fala, não vou pagar pedágio. Só que detalhe, isso aqui tá tudo esburacado.
Aí quando eu vou com os meus caminhões, como tem muitos buracos, eu corro risco de ter que fazer mais manutenções no meu caminhão. Será que vale a pena? Ou é melhor ir na pedagiada, que é uma diferença mínima? Tudo bem que eu vou pagar pedágio, mas pelo menos eu não vou gastar com a manutenção. Então por isso que eu tenho que pensar, planejar a execução das tarefas. E a disciplina? A disciplina vai fechar justamente isso. Cada um vai ter a sua responsabilidade. A partir do momento que você falar, por exemplo, no motorista que ele é responsável pelo caminhão, ele é responsável pelo caminhão, ele é responsável pela entrega da carga com segurança e sem danos, né, sem nenhum percalço no caminho, ele é responsável pela manutenção desse caminhão naquele momento que ele está ali, né, pela limpeza, né? Não é porque ele está dirigindo ali que a cabine tem que estar uma bagunça, né, toda suja, toda bagunçada. Não, é responsabilidade dele manter tudo organizado. Ó, senso de responsabilidade, para ele cuidar daquele caminhão como se fosse dele, com todo o carinho e atenção, sabendo que ele é responsável. Se algo acontecer, ele vai responder com isso. Tá? Então, senso de responsabilidade, senso de disciplina. É importantíssimo. Então, como a gente acabou de ver, a logística, ela tem os 5 S's como norte, né? Está permeada ali, ó, os 5 S's dentro da logística. As operações logísticas, elas usam os 5 S. Não só na operação logística, né, no sentido de transporte, mas toda a relação de logística no que se refere à organização da empresa. Ok aí?